Graça e paz, amados irmãos. Prossigamos agora na jornada em compreender esse grande amor do nosso Senhor. No nosso último estudo, o estudo de número 5, nós vimos que não há amor igual ao do nosso Senhor Jesus, que entregou a sua vida ali na cruz do Calvário, venceu a morte, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida, e hoje vivemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não vivemos mais nós, mas Ele vive em nós. Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e deixou uma missão importantíssima para a igreja, que é o tema do nosso estudo de hoje. O estudo de número 6, que tem como título Conhecidos pelo Amor. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós na Tua presença nos encontramos com o coração cheio de alegria e gratidão pela salvação que nós temos em Ti, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E Te louvamos, ó Deus, porque entendemos e compreendemos que o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário é o único e vivo caminho até o Senhor. Foi esse sacrifício que rasgou o véu de alto a baixo e que hoje nos permite, através do Teu Santo Espírito, na Tua presença, compreender não apenas os Teus ensinos por meio do estudo da palavra, como também orar ao Senhor e viver em comunhão uns com os outros, servindo ao Senhor como igreja, como povo de Deus. Ó Deus, na Tua presença, nesse momento nós clamamos sabedoria e entendimento, discernimento por parte do Teu Santo Espírito para compreendermos os ensinos que nesse momento serão expostos aos nossos corações. Oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há um texto no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 35, em que o Senhor Jesus diz essas palavras: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós somos conhecidos, amados irmãos, pelo amor. Amamos ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, assim como também amamos uns aos outros, permanecendo no amor do nosso Senhor, obedecendo os seus mandamentos e entendendo a importância de vivermos como corpo de Cristo, como igreja. Nós somos conhecidos pelo amor. Cada um de nós somos templos do Espírito, cheios do Espírito Santo, quando aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e permanecemos no seu amor, obedecemos e guardamos os seus mandamentos. O Espírito Santo, ele conduz a nossa vida, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador em tempos difíceis, em tribulações e também em tempos de bonança. Deus conosco está o tempo todo. E assim nós temos a oportunidade de lhe entregar o fruto do Espírito, que começa a ser caracterizado exatamente pelo amor. O fruto do Espírito é amor, e em seguida, como vimos nos estudos anteriores, vem as outras caracterizações do fruto do Espírito. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, um episódio bem interessante nos ensina como que a entrega deve ser total. E, em especial, o amor deve ser manifestado de forma plena. O amor ao Senhor e o amor uns aos outros. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 14, nós encontramos a seguinte narrativa deste evangelista. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros.
tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse episódio, Pedro, o mesmo Pedro que anteriormente tinha negado Jesus por 3 vezes, o Senhor agora dá oportunidade para que por 3 vezes ele possa afirmar o amor que ele sentia pelo Senhor. Mas é interessante que Jesus faz a pergunta para Pedro durante 3 vezes, por 3 momentos, e no terceiro momento o coração de Pedro se entristeceu. E aí Pedro reconheceu que o Senhor Jesus, como nosso mestre, como nosso Salvador, como Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, de forma que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que é capaz de esquadrinhar cada coração, sonda cada ser e sabe o que passa em cada viver. Pedro compreendeu isso. E Pedro ele se entristeceu porque Pedro sabia muito bem o que passava em seu coração. E naquele momento ele percebeu que não tinha como esconder o que passava no seu coração do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo ele foi tocado. Ele passou por uma incrível experiência nesse momento, ele foi tocado. E entendeu que de fato o amor a Deus, ele tem que ser um amor pleno. O amor que a gente manifesta ao Senhor é um amor pleno. Da mesma forma como o Senhor plenamente nos amou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse amor sem limites do nosso Senhor. Pedro, enfim, ele entendeu que sem o amor, tudo seria em vão. Devemos amar a Deus, devemos também amar ao próximo, e entender que o amor vertical, quando nós amamos ao Senhor, ele transborda no amor horizontal, que é o amor uns aos outros. Nesse primeiro ponto do nosso estudo, nós vamos pensar na forma como o amor ele rompe as fronteiras, fronteiras sociais, fronteiras econômicas, fronteiras culturais, fronteiras físicas. O amor rompe as fronteiras. Pouco antes de subir aos céus, Jesus deixou uma importante promessa e um importante imperativo, que se encontra lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Jesus, ele prometeu aos discípulos, pouco antes de subir aos céus, que ele enviaria o Espírito Santo para lhes conceder o poder sobrenatural, na força do qual eles seriam testemunhas desse amor e contariam para todos, começando em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria e depois também até os confins da terra, iriam compartilhar a poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele veio, se fez carne, viveu como um de nós, mas foi perfeito. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, ele se entregou ali na cruz do Calvário, morte de cruz, demonstrando seu amor até o fim. Venceu a morte ressuscitando.
E ali, naquele momento, pouco antes de subir aos céus, ele faz essa promessa de que o Espírito Santo seria enviado e, por meio do Espírito Santo, a igreja iria prosseguir na jornada, aguardando esperançosa pelo retorno do Senhor Jesus. Desse modo, o comentarista Everett Harrison, ele afirma que esse texto, Atos 1, capítulo 8, ele representa uma espécie de resumo de todo o livro de Atos, onde Lucas faz a narrativa dos Atos dos Apóstolos. E é interessante como que há uma evidência de como os discípulos foram zelosos em cumprir esse imperativo do Senhor Jesus de anunciar a palavra. E ao ver a narrativa que Lucas nos propõe nesse livro de Atos, nós percebemos esse zelo que os discípulos tiveram e a ação poderosa do Espírito Santo por meio da igreja. Primeiro, nos capítulos de 1 a 7, nós vemos o evangelho sendo pregado em Jerusalém. Depois, nos capítulos 8 a 1 até 11 e 18, nós vemos o evangelho sendo pregado em toda a Judéia e Samaria. E depois, do capítulo 11, versículo 19 em diante, até o final do texto do livro de Atos, nós vemos o evangelho chegando aos confins da terra. Irmãos, há uma necessidade urgente de nós pregarmos o amor de Deus para a nossa Jerusalém, que é a nossa família, para a nossa Judéia e Samaria, que são os nossos amigos, os nossos familiares fora do núcleo direto da família, aí envolve tios, primos, avós, avós, e etc. Também os nossos colegas de trabalho, as pessoas que convivem com a gente, os nossos vizinhos, a nossa vizinhança, e também pregar até os confins da terra, seja fazendo missões, indo ao campo, seja intercedendo pelos missionários que estão no campo, seja também por meio do envio de ofertas que sustentem esses missionários que estão no campo, porque nós somos missionários aonde quer que nós estamos indo. Nós somos cidadãos do reino do Senhor. Somos peregrinos aqui nesse mundo, cidadãos do reino do Senhor. Anunciar o evangelho é romper essas barreiras sociais, romper as barreiras econômicas, culturais e até barreiras físicas, se for o caso, pelo amor. O amor que excede todo o entendimento. É entender que, para sermos testemunha, é preciso guardar os mandamentos do nosso Senhor, porque assim nós vamos permanecer no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, igual está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, que nos diz, o Senhor dizendo aos discípulos, palavras que ecoam até os dias de hoje ao nosso coração. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E o William MacDonald, ele expressa, não há outra maneira de ser feliz em Jesus, senão confiar e obedecer. Olha que jugo suave, irmãos. Confiar e obedecer naquele que nos amou primeiro. Aquele que é a fonte do amor, porque o amor procede do Senhor. Os discípulos creram, e mesmo sendo duramente perseguidos, a gente vê na narrativa do livro de Atos, que após o apedrejamento de Estevão, aquele injusto apedrejamento de Estevão, e ele se torna o primeiro mártir cristão na narrativa ali de Atos, a gente vê que a igreja ela passa por uma dura perseguição, e Saulo é um daqueles que começa a exatamente a liderar essa perseguição, sendo, vamos dizer assim, apoiados pelos sacerdotes e as autoridades daquela época, que queriam de todas as formas calar os primeiros cristãos diante do que eles estavam testemunhando, aquela mensagem poderosa do Evangelho, a mensagem poderosa do amor de Deus, que era capaz de romper todas as barreiras daquela época e até hoje rompe
essas barreiras. A ação do Espírito Santo, ela não encontra limites, onde a ação humana vai encontrar limites, porque Deus é todo poderoso, a Deus toda honra e toda glória. E os discípulos, eles chegaram ao ponto de entregar a sua vida. Vários deles entregaram a sua vida, morreram pela causa do Evangelho, anunciando a palavra. Eles não se calaram. Eles falaram, eles não se calaram. Eles testemunharam aquilo que eles tinham ouvido, visto, e testemunharam com fidelidade, porque estavam sendo conduzidos pela ação poderosa do Espírito Santo, conforme Jesus tinha prometido ali em Atos capítulo 1, versículo 8. E Paulo, ele compreende bem isso, quando ele testemunha lá na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, dizendo: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. É por amor de Jesus que nós servimos ao Senhor. Ele nos amou primeiro, esse amor nos transformou, esse amor trouxe salvação sem igual às nossas vidas. E hoje nós prosseguimos por meio do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no coração da igreja, no coração de cada um de nós, que somos templos do Espírito. E assim nós pregamos Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. O ponto principal e único do Evangelho do nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que pode trazer salvação a todo aquele que crê. Por isso nós pregamos a palavra. Porque todo aquele que crê, por meio da ação do Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus, o pecado do homem, a justiça de Deus e o juízo de Deus, o Espírito Santo convence o pecador a respeito disso e quebranta aquele coração que estava duro de tal forma que aquele coração passa a experimentar o irresistível amor do nosso Senhor. E assim nós podemos servir uns aos outros durante essa jornada como peregrinos e como igreja, como um só corpo em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como segundo ponto desse estudo, nós somos também testemunhas do grande amor de Deus. Uma vez que esse amor toca o nosso coração e nos transforma, nós passamos a ser testemunha de que tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus é a verdade, e somente o amor de Deus traz liberdade àquele que está prisioneiro do pecado. Nós somos testemunhas do amor porque Deus nos amou primeiro. E assim nós conhecemos esse amor que excede todo o entendimento humano. Esse amor nos faz refletir Cristo. E assim, como luz do mundo e sal da terra, nós saímos espalhando essa mensagem, porque o Espírito Santo nos move em amor, da mesma forma como agiu por meio da igreja primitiva, mesmo a igreja nos primeiros tempos, passando por uma dura perseguição, eles prosseguiram anunciando aquela mensagem, porque eles não podiam se calar diante de tremenda mensagem e diante de tão grandioso amor. Uma das formas que nós temos de testemunhar o nosso amor a Deus e o amor ao próximo é exatamente ofertando com amor, entendendo, igual o pastor Russell Shedd mesmo explica, que a contribuição ela não é imposta e nem exigida, mas ela surge voluntariamente em um coração cheio de amor a Deus e ao próximo, cumprindo assim o primeiro e o segundo mandamento que o Senhor Jesus nos deixou ali em Marcos 12:33, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, e amar uns aos outros. Irmãos, quando a gente ama, nada deste mundo nos prende.
inclusive as coisas que nós temos, as riquezas desse mundo não são mais atrativos, tudo isso a gente deixa para trás. E o nosso alvo torna-se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esperança do retorno de Jesus. E até lá, nós estamos prosseguindo como testemunhas. A igreja, nos primeiros anos da igreja, na igreja primitiva, eles viveram dessa maneira, dessa forma. Eles esperavam o breve retorno de Jesus, como se cada dia fosse o último dia de vida. E ali eles deixavam tudo para trás. A gente vê, inclusive, no relato, no início do livro de Atos, muitos venderam tudo o que tinha. Outros venderam propriedades enormes, de enorme valor, e tudo aquilo foi investido para espalhar o Evangelho, na propagação do Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim, nós entregamos a nossa vida por amor a Deus e também amor ao próximo. Porque se nós amamos aquele que nós vemos, o nosso próximo, é uma forma de testemunhar que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E há um relato que Paulo escreve, exortando a igreja em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 7 a 9, que fala exatamente sobre essa forma de testemunhar por meio da oferta, por meio da contribuição. Quando o apóstolo diz assim: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. A igreja em Corinto, irmãos, ela estava tendo dificuldade para testemunhar do amor que ela vivia por meio da contribuição. Naquela época, a igreja estava passando por dura perseguição. A igreja em Jerusalém, então, estava passando por um tempo muito difícil. E várias igrejas, igual a igreja em Filipos, os filipenses, mesmo sendo uma igreja que não era rica, mas eles se esforçavam ao máximo, até acima dos limites da concepção humana, para entregar uma oferta de amor, uma oferta generosa, que pudesse amparar aqueles irmãos que estavam nas regiões mais perseguidas naquele tempo. E parece, lendo as cartas de Corinto, que a igreja em Corinto, os irmãos coríntios, ali, os irmãos que viviam em Corinto, eles tinham muita dificuldade para compreender que uma das formas de testemunhar o amor é exatamente contribuindo generosamente. É estendendo a mão para aquele que está precisando de ajuda. É literalmente investindo para que a palavra chegue até aquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus como Senhor e Salvador. Ainda existem povos que não têm a Bíblia traduzida para eles, para a linguagem deles. Tem regiões que eles nunca ouviram falar de Cristo e que depende do nosso envolvimento na obra missionária para que chegue até lá. Aprove, dentro da vontade do nosso Senhor, dentro do coração do nosso Senhor, que nós fôssemos cooperadores da obra. E por isso nós somos participantes da obra por meio do Espírito Santo, que nos conduz, que nos dirige e que nos move a ofertar e mostrar esse amor. E é uma forma também de testemunhar que nós não temos apego às riquezas deste mundo, até mesmo porque esse apego é um triste sinal da incompreensão do pleno amor de Deus. Porque quem se apega às riquezas
certamente não compreende que Deus é amor. Não entendeu o amor de Deus. E fechou o seu coração quando Cristo bateu a porta para que pudesse entrar naquele coração e trazer grande salvação. Quantos irmãos presenciam isso na hora de evangelizar? Pessoas que se endurecem, deixam o coração duro, se tornam literalmente frias e não são tocadas pela mensagem viva da palavra, porque elas preferem fechar o entendimento por amor às riquezas, ao invés de amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é muito triste, irmãos. A gente precisa testemunhar. E uma das formas que a gente tem de testemunhar é contribuir generosamente para a obra missionária e para a obra dentro da igreja do Senhor. Essa obra de anunciar a palavra de Deus e alcançar aqueles que estão perdidos, alcançar aqueles que precisam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E o terceiro ponto desse estudo, irmãos, tem a ver com o serviço cristão, que é a evidência do amor. A liberdade cristã, segundo William MacDonald, não permite o pecado. Antes, ela fomenta o serviço amoroso. Desse modo, esse comentarista ele diz que o amor é visto como motivação para todo o comportamento cristão. Ele ainda cita Findlay, que afirma: os escravos do amor são os verdadeiros livres. E é por isso que Paulo escreve à igreja na Galácia, Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 14, quando ele escreve: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se resume em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, Paulo é bem claro quando ele escreve aos Gálatas. Nós não podemos usar essa liberdade que nós temos. Nós somos livres do pecado, porque Jesus Cristo nos salvou. Ele nos amou primeiro e esse amor nos leva a amar ao próximo. E dessa forma, nós usamos essa liberdade para anunciar a palavra de Deus, para viver o amor de Deus, para entender que nós vamos passar a eternidade diante de Deus. Deus é amor. E vamos passar a eternidade uns com os outros, podendo amar a Deus por toda a eternidade e amar uns aos outros por toda a eternidade. O amor, de fato, ele é visto como a motivação para todo o comportamento cristão. E Blake ainda afirma: o ambiente em que devemos viver, nos mover e existir é a verdade. E a verdade é que Deus é amor. A verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, a verdade deve ser inseparavelmente unida ao amor. Boas novas, esse comentarista diz, anunciadas asperamente, deixam de ser boas novas. Por isso que nós devemos viver em amor, servir em amor, sempre tendo em mente durante todo o serviço cristão o amor ao Senhor acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. E Paulo, ele fala sobre a evidência do amor no serviço cristão, se dando na unidade do corpo de Cristo. Quando ele escreve à igreja em Éfeso, lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 a 16, que diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, sem amor, tudo é vão, inclusive o nosso serviço cristão. Se nós não tivermos balizados pelo amor, conduzidos pelo amor, vivendo em amor, expressando esse amor, tudo será em vão. E como aplicação deste estudo, para que sejamos conhecidos pelo amor, devemos guardar os mandamentos de Jesus e permanecer em seu amor. Quando observamos a palavra de Deus, quando obedecemos a palavra de Deus, nós testemunhamos o seu amor no serviço cristão. E assim, aquilo que nós cantamos se torna verdade. No serviço do meu Rei, eu sou feliz. E como corpo de Cristo, nós devemos observar dois ensinamentos importantes que se encontram na carta de Paulo aos Romanos. O primeiro deles, Romanos 12, versículos 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É literalmente, irmãos, colocar o nosso próximo acima da nossa vontade. É literalmente demonstrar misericórdia para com o próximo, demonstrar o amor. Viver também servindo ao nosso próximo, entender que o serviço cristão, ele é vertical, mas também ele é horizontal. Nós estamos em comunhão uns com os outros. E Paulo completa esse ensino lá na carta dele aos Romanos também, capítulo 13, versículos 8 a 10, que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, ele não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar. Ó Deus, nós, nesse momento, com o coração quebrantado e contrito, diante de todas as exortações e textos que foram lidos, nós reconhecemos que somos corpo de Cristo. E o que nos une é o Teu Santo Espírito que nos dá o discernimento, que habita em nós e que nos faz recordar em todo instante de nosso viver que Deus é amor, que o Senhor nos amou primeiro e assim amamos uns aos outros. Essa tarefa de expressar o amor uns aos outros, muitas vezes temos dificuldade, é difícil, mas ela é necessária e reconhecemos isso. Por isso pedimos, ó Deus, quebranta os nossos corações, para que a nossa vontade seja totalmente deixada de lado e a Tua vontade venha sempre em primeiro lugar. Continue falando aos nossos corações por meio desses estudos. A Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. No próximo estudo nosso, nós vamos compreender que o amor jamais acaba. Deus te abençoe.